Boa tarde. Prefeitura de Natal prorroga prazo para cadastramento biométrico de estudantes que pagam a meia passagem no transporte coletivo. Agora é lei. Empresas envolvidas em corrupção estão proibidas de receber incentivos fiscais em Parnamirim. PT será alvo difícil de ser batido no primeiro turno da eleição para o governo do estado, aponta Certos. Estiagem prolongada em algumas regiões do país derruba níveis de reservatórios das hidrelétricas. Resultado: mais bandeira vermelha. Meu convidado hoje é o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, advogado Sérgio Freire. A gente vai conversar sobre uma cartilha que foi preparada pelo Poder Legislativo com as condutas vedadas, proibidas nesse período eleitoral para os agentes públicos, hein? Pois é. Segunda-feira, 30 de julho de 2018, eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. A Prefeitura de Natal prorrogou o prazo para o cadastramento biométrico de estudantes que pagam a meia passagem no transporte coletivo. Confira os novos prazos, a reportagem é de Milena Pontes. Cerca de 300 mil estudantes estão aptos a utilizar o transporte público de Natal, mas apenas 25 mil deles fizeram um cadastramento biométrico para pagar a meia passagem em dinheiro. Por isso, a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital resolveu prorrogar o prazo para o dia 31 de agosto. Então, a Prefeitura, através da CTU, ficou preocupada, com o baixo, cadastramento, desses estudantes. Então, hoje nós temos no nosso cadastro mais de 300 mil cadastros aptos à meia passagem. Entretanto, avaliamos que só 25 mil cadastros fizeram esse cadastramento biométrico, A partir do dia 1º de setembro, o estudante só conseguirá pagar a meia passagem em dinheiro se tiver feito o cadastramento. A medida, segundo a STTU, é uma forma de organizar e fiscalizar melhor a utilização do benefício, além de agilizar o processo entre passageiros e motoristas. O mais importante de tudo isso é a possibilidade do estudante pagar em espécie a meia passagem, sem ter que estar discutindo com o cobrador, com o motorista, se é ou se não é, se é estudante ou se não é. O importante é que aquilo vai dar transparência, vai dar autenticidade àquela passagem que ele está pagando em espécie. Para fazer o cadastramento biométrico, basta se dirigir aos pontos do Natalcard, nas zonas norte e sul da cidade, em posse dos documentos de identificação. Não é cobrado nenhum valor para fazer a biometria. Moradores de Capim Macio reclamam da falta de limpeza em lagoa de captação do bairro. Com as chuvas, a vegetação no entorno da lagoa tem crescido cada vez mais rápido. Vanessa Camilo nos traz mais informações. De longe parece um terreno abandonado, mas quando a gente se aproxima dá para perceber que é uma lagoa de captação. Uma não, duas lagoas. Elas ficam na rua José Wilson Cabral Barbalho, em Capim Macio. Os moradores da região contam que a última limpeza por aqui aconteceu há cerca de 6 meses. Faz mais ou menos 6 ou 7 meses que a Urbana, não sei se foi a Urbana, foi uma equipe mandada da prefeitura que fez aqui, limpou aqui e ficou tudo limpo. Os bancos no entorno das lagoas estão tomados pelo mato e servem de sustento para a vegetação. Dona Yara mora no bairro há 10 anos. Para ela, além da questão visual, o que incomoda mesmo é a quantidade de mosquito que surgiu na região desde o crescimento do mato. Existe o problema dos pernilongos, as muriçocas aqui, o número é muito elevado e isso traz muita doença para a nossa região. As chuvas aceleram o crescimento da vegetação. Somada ao lixo, não tem como ter outro resultado. As pessoas querem caminhar e não podem caminhar com esse mato aqui. Tem gente que às vezes quer se sentar nesse banco aqui, não pode se sentar, sabe, porque está cheio de mato. Também o que é que acontece nos focos da dengue, que a dengue vem atuando aqui, não é de agora. O que atrapalha mesmo é porque fica cheio de caramujo, o pessoal caminhar aqui, é muito caramujo, viu?
Em nota, a Urbana, empresa responsável pela limpeza das lagoas de captação, explicou que está promovendo este mês mutirões de limpeza com mais de 30 profissionais saindo da área do Arena das Dunas e seguindo pela Morgolveia. Já as lagoas de Capim Macio estão programadas para receber o mutirão no mês de agosto. Veja a seguir, agora é lei. Empresas envolvidas em corrupção estão proibidas de receber incentivos fiscais em Parnamirim. PT será alvo difícil de ser batido no primeiro turno da eleição para o governo no Rio Grande do Norte, aponta Certos. Estiagem prolongada em algumas regiões do país derruba níveis dos reservatórios das hidrelétricas. Resultado, mais bandeira vermelha. Tudo isso daqui a pouquinho no RN Acontece. Agora é lei. Empresas envolvidas em corrupção estão proibidas de receber incentivos fiscais em Parnamirim. Veja na reportagem. Na prática, a partir de agora, empresas que tenham sido condenadas por envolvimento em corrupção não poderão receber incentivos fiscais de Parnamirim, como descontos e até isenções no pagamento das taxas tributárias do município. A lei ela vai proibir que empresas que têm envolvimento, né, que já tenham sido julgadas, que essas empresas possam receber incentivos fiscais da prefeitura. Que esses incentivos vêm para que as empresas se instalem no nosso município e gerem emprego. Agora a gente quer a empresa que realmente esteja livre de corrupção. Então a prefeitura cria os critérios para poder dar esses incentivos e um desses critérios é a questão do envolvimento com corrupção. A lei diz também que as empresas que celebrem acordo de leniência estão fora da proibição. A publicação da lei acontece pouco mais de um mês após a deflagração da Operação Curto-Circuito. A operação do Ministério Público investigou formação de cartel e fraude em licitação no município. Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura. 6 pessoas foram presas. Para o vereador Ítalo Siqueira, autor da lei publicada no último dia 27, a proibição faz com que o poder público ofereça benefícios apenas às empresas que, em sua trajetória, fizeram por merecer. A lei surgiu exatamente para que o município incentive, sim, as empresas a virem à cidade, a gerar emprego. Agora, as empresas idôneas, as empresas que não estejam envolvidas com corrupção. Então, a ideia é combater a corrupção na nossa cidade. A dúvida é se a lei vai pegar, se a lei vai ser para valer. A gente espera que sim. Eleições 2018. A segunda rodada de pesquisas Certos, contratada pela Federação das Indústrias, a Fierne, nos trouxe um cenário de relativa estabilidade para o governo estadual. Em 2 meses, temos uma corrida com Fátima Bezerra liderando as intenções de voto, seguida a uma certa distância por Carlos Eduardo e Robinson Faria. A petista tinha 25,60% em maio e agora soma 29,15%. Ela cresceu acima da margem de erro, consolidando sua dianteira. Já Carlos Eduardo e Robinson Faria cresceram um pouquinho, na margem de erro, um pontinho aqui, pouco mais de um ponto acolá. Na largada oficial da campanha estadual, campanha eleitoral que vai durar 35 dias, tiro curtíssimo, Fátima Bezerra parece ter lugar certo no eventual segundo turno desta eleição. Carlos Eduardo vai ter de brigar inicialmente com Robinson Faria para se manter no jogo e garantir vaga na final. A mesma coisa com o governador que é candidato à reeleição. Vai ter que se preocupar primeiro com Carlos Eduardo. Ontem, na convenção estadual do PSDB, Robinson Faria fez pouco caso na pesquisa da Certos. Ele disse que já ganhou 8 eleições e que vai ganhar a próxima. A Certos projetou cenários para o segundo turno da eleição para o governo. Fátima vence Carlos Eduardo e Robinson Faria no segundo turno. São os dados de hoje, a fotografia que é feita hoje. Robinson é vencido por Fátima com mais facilidade. Já Carlos Eduardo
venceria Robinson em eventual segundo turno. A desaprovação de mais de 80% e a rejeição do eleitor de 35,28% são dois entraves para o crescimento eleitoral do governador. Vai ter que suar muita camisa nesta campanha eleitoral, coisa que ele já está fazendo pelo interior do estado. Para o Senado da República, a CERT traz novos nomes, como o capitão Stevenson, a atleta Magnólia Figueiredo, mas o embate se dará entre 4 concorrentes, a meu ver. Garibaldi Filho, com leve favoritismo, Geraldo Melo, ressuscitado, politicamente, claro, capitão Stevenson, sem partido, mas bem cotado, e Zenaide Maia, que já esteve em melhor situação nessa corrida para o Senado, hein? A presença de Stevenson na disputa ameaça mais as posições de Garibaldi Filho e Zenaide Maia. Geraldo Melo corre por fora, com todo o recall de já ter sido senador e governador do Rio Grande do Norte em outras épocas. O jogo só está começando. Olha, estiagem prolongada em algumas regiões do país derruba níveis dos reservatórios das hidrelétricas. Resultado, mais bandeira vermelha. A dica para os consumidores é uma só: economizar. Veja na reportagem de Felipe Peixoto. Nestes congeladores são mantidos os picolés e alimentos industrializados. Em outro refrigerador estão os laticínios. Dentro desse vidro, os salgados ficam em temperaturas baixas. Já a estufa menor esquenta. O forno de pão também depende de energia elétrica, mas o campeão de gastos é este refrigerador de 5 portas, onde ficam as bebidas. A gente já está programando para esse ano para trocar ele por um menor, até de 4 portas, e justamente para tentar economizar. Além desses equipamentos que nunca são desligados, tem outro consumo importante no teto, é a iluminação. Ao todo são 25 lâmpadas no estabelecimento. Neste ano, o proprietário decidiu trocar os modelos antigos por lâmpadas LED que são mais econômicas. Mesmo com os cuidados, a conta de luz do mercado chegou a R$ 1.800 neste mês. Parte do valor, cerca de R$ 150, foi o acréscimo da bandeira vermelha patamar 2. Em agosto, a tarifa mais cara vai se repetir. Será o 3º mês consecutivo. Isso porque o nível dos reservatórios das hidrelétricas do país está baixo. Daí é preciso ligar as termoelétricas, que custam mais caro. Essas termoelétricas, quando elas são ligadas, elas precisam de combustível, como óleo diesel, como carvão, né, e outros combustíveis. Esse custo adicional para ligar, para queimar o óleo diesel, ele acaba elevando o custo de geração. Esse custo de geração é o motivo pelo qual existe a bandeira. A bandeira vermelha patamar 2 significa um aumento no valor da conta de luz de cerca de 10%. Considerando o consumo médio de uma família no Brasil, o acréscimo é de aproximadamente R$ 13. Mas nesta casa, onde moram 6 pessoas, o susto é ainda maior. Aqui tem 2 chuveiros elétricos, são quase 200 banhos por mês. Tem ainda 3 aparelhos de ar-condicionado, uma geladeira e um freezer. A torneira era elétrica, mas foi substituída esta semana por um modelo comum. Agora só água fria para lavar a louça. Neste mês a conta chegou perto dos R$ 600. O Ivan está aqui me contando que quando chegou essa conta, ele marcou uma reunião com toda a família. O que você disse, Ivan, nessa reunião? Economizar gasto, vamos cortar despesa. Simplesmente eu mostrei o valor, né? Você está aqui, ó, é muito caro para pagar isso aqui, vamos diminuir os gastos. E você acha que eles vão atender o teu pedido? Ah, vão, atenderam, atenderam. Já melhorou. Já, não, agora espero que a próxima conta venha mais leve. Pois é, eu já fiz uma DR dessa lá em casa, com a família toda reunida e as contas de luz na mão. Só me lembrei de mim. Veja a seguir minha entrevista com o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, advogado Sérgio Freire. O Poder Legislativo elaborou uma cartilha sobre as condutas vedadas aos agentes públicos durante as eleições deste ano. Aguarde só um instante. O Poder Legislativo elaborou uma cartilha sobre as condutas vedadas, as condutas proibidas aos agentes públicos durante as eleições deste ano. Meu convidado hoje é o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa,
o advogado Sérgio Freire. Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde. Que bacana, eu recebi, né, com acho todo mundo aqui que cuida, inclusive, dos veículos de comunicação e tal, e essa cartilha orienta os mandatários, não só de cargos eletivos, mas também os agentes públicos, de uma maneira geral, o que pode e o que não pode nas eleições, né, Sérgio? Isso mesmo. Essa cartilha nasceu da constante procura, né, feita pelos agentes públicos na Assembleia Legislativa, atrás de consultas, né, exatamente no sentido do que pode ou do que não pode, do que poderia ser feito, né, nessa eleição. E daí a gente achou por bem fazer uma compilação de alguns temas específicos e produzimos essa cartilha. Né, porque a dúvida parte de quem compõe a Assembleia Legislativa e quem lida com ela, né? As relações contratuais, as relações políticas também, né? Sim, porque as condutas vedadas, ela não quer dizer que só é direcionada ao agente político, né? Ou seja, ao agente político, o deputado, o governador, o senador, não. Ela tem uma abrangência também internamente dentro da casa, assim como tem no Executivo, assim como tem no Judiciário e outros. Eu queria que você destacasse aqui, primeiro eu vou mostrar aqui a cartilha aqui para o nosso telespectador. Como é que a pessoa pode ter acesso a ela? Quem não recebeu? Existe como ter acesso? Sim, ela já está no site da Assembleia Legislativa, né? Acessando, você pode baixá-la por completo. Da forma exatamente como está aí. O conteúdo completo. Mas vamos aqui passar por algumas condutas vedadas. O que é que você destacaria aqui? Olha, Diógenes, essa cartilha tem também um viés um pouco, vamos dizer assim, específico para os deputados da casa, uma vez que ela é feita dentro da casa. Né? A gente tem uma preocupação muito constante com a questão da verba de gabinete. Então, eu destacaria muito mais essa orientação que foi dada aos deputados no sentido do que eles podem e do que eles não podem, certo? Usufruir durante esse período eleitoral no que tange a verba de gabinete. Explica para o nosso telespectador o que abrange, o que define, o que é a verba de gabinete. A verba de gabinete é uma espécie de verba indenizatória, né? Que o parlamentar usufrui mês a mês devido ao seu mandato, e ele pode, ali dentro de um contexto de uma resolução que disciplina, fazer algumas despesas e delas ser ressarcidas. Tipo, o uso de material gráfico para a divulgação do seu mandato. Ele também tem uma ajuda de custo em termos de gasolina. Ele pode ter, de repente, se necessário, um automóvel para auxiliá-lo. Algumas vezes, espécies de ajuda de alimentação para reuniões que ele possa ter fora no interior, né? E manutenção, inclusive, do seu gabinete externo, que a gente chama, né? Que alguns deputados eles têm o gabinete em cidades, vamos dizer assim, onde eles têm uma maior densidade eleitoral, né? Então, entre outras, que a gente pode citar. Quer dizer, o uso da verba de gabinete não pode estar vinculada à campanha eleitoral, somente ao exercício do mandato. A linha é muito tênue, às vezes. É muito tênue, né? Às vezes, exatamente, mas a nossa preocupação maior aí nessa cartilha foi essa. Né? É uma cartilha que está sendo muito bem aceita. Trabalhamos, vamos dizer assim, com todo o cuidado possível para poder exatamente fazer uma orientação que eu tenho certeza que, se acompanharem, não terão problemas. Porque o que a gente vê de mais problemático hoje nas eleições é a insegurança jurídica. E a insegurança jurídica, muitas vezes, ela decorre exatamente da falta de informação. E, às vezes, por não seguir uma regra que está lá, clara, às vezes a pessoa corre o risco de perder o mandato que vai conquistar nas urnas. É o que a gente tem visto aí, né? Por muitas vezes. Exatamente. Contratação de funcionários, servidores, né? Tudo está disciplinado aí. Tudo está disciplinado. Transferência, uso do servidor, da proibição que o servidor tem em estar à disposição do candidato durante o seu horário de trabalho, salvo aqueles que já estão ligados ao gabinete, que são aqueles assessores parlamentares, né, que já têm em si a essência da assistência ao deputado ou ao candidato. Me diga uma coisa, prazos de desincompatibilização todos já foram cumpridos? Todos já foram cumpridos. Nenhum servidor... Não. Aliás, até nós estamos no período das convenções, né? Isso. A partir de agora, a festa começa
para valer, né? Falta só o registro, o servidor comunica a casa e daí ele se afasta. Propaganda eleitoral antecipada, houve um cuidado com isso, Sim, né? sim. Apesar de que muita coisa ficou permitida aí, pelo menos nas redes sociais, nessa fase de pré-campanha, né? Porque em 2015 o legislador ele fez uma flexibilização, né, no que se entendia da campanha antecipada, né? Ele fez uma flexibilização muito ampla, dizendo que você poderia atuar como pré-candidato. Então, o negócio é não pedir o voto. Você pode ser pré-candidato, mas não pode pedir o voto. E nessa condição, muita gente começou a campanha há muito tempo, né? Muito tempo, Só não pode realmente pedir o voto. Eu vi aqui que houve uma preocupação, além dessas vedações, proibições ao agente público, de informar a mini-reforma. Sim, e o que é que você destacaria como uma preocupação importante para o agente público? Sim. Eu acho que a mini-reforma, ela veio, mas ela vai ser sentida ao longo do tempo, né? Ela traz aí a questão do coeficiente, ela traz uma nova regulamentação na questão da mídia eleitoral, né? Ela traz também o fundo, né, partidário, que é o fundo, se eu não me engano, é fundo promocional. São dois fundos, né? Você tem o fundo partidário e tem o fundo de campanha. O eleitoral, exatamente. De campanha, né? Eu acho que esse fundo, talvez, para mim, tenha sido o maior destaque, né? Porque a partir de agora, ela disciplinou o uso dessa verba e também fez algumas proibições naquelas generosas contribuições que empresas privadas davam em busca futuro de um retorno, né? Então, isso aí eu acho que foi o principal. Sérgio, a definição de agente público é bem ampla, né? Muito ampla, muito ampla. O agente público é qualquer funcionário que esteja, né, a serviço da administração, até os terceirizados, né, por aí você tira. Seja a administração direta, indireta, autarquia, economia mista. Então, qualquer agente desse, certo, está sujeito realmente à responsabilidade das condutas vedadas. Esta é a primeira vez que a Assembleia Legislativa apronta uma cartilha dessa ao longo do sul? Sim, é a primeira vez, é uma satisfação muito grande. Dentro de um grupo que nós temos de procuradores do Brasil, nós colocamos ela em PDF, foi muito bem aceita, alguns inclusive perguntaram se podiam fazer a repetição, que foi permitido de imediato. E, além disso, nós fizemos outras medidas para orientar a casa, né? Nós tivemos algumas consultas, né, do que podia, o que não podia, atendimento ao público, e tivemos também uma orientação a um ato da mesa, que foi publicado recentemente, para poder exatamente direcionar os deputados, né, no que a casa realmente tem de disponibilidade durante esse período. Ela serve eleitoral. Também, claro, para uma consulta de servidores de outros órgãos, né? Sim. Ela é bastante ampla, de uma fácil leitura, né? Quem realmente se debruçar vai ver que ela tem um entendimento muito fácil e também direcionado não só à casa, mas também ao público em geral. Quando eu falo que a gente direcionou um pouco a casa, é devido exatamente à preocupação que a gente tem aonde a gente presta o nosso serviço. Eu lhe pergunto, a Assembleia Legislativa é a Casa do Povo, ela é muito cobrada do ponto de vista da transparência, das contratações. Como é que o senhor avalia o momento que a Assembleia vive hoje, diante de tantas cobranças e do ponto de vista do número de servidores, o que é que foi feito nos últimos anos? Eu acho que o Poder Legislativo no todo, ele passa por uma cobrança, não é só a Assembleia Legislativa. Né? Câmara dos Deputados, Senado... Exato, todos. Especificamente a Assembleia Legislativa, se você acompanhar os últimos 2 anos, nós tivemos uma evolução significativa. Você começa pelo Portal da Transparência, um portal que foi homenageado e premiado agora na reunião das Assembleias como o melhor do Brasil. Então, acho que a partir do momento que você traz transparência e mostra ações que estão sendo desenvolvidas, você com certeza já traz um horizonte próspero para a Assembleia. Eu acho que a Assembleia realmente está neste caminho certo, precisa ajustar, sim, sempre, né? A questão dos cargos, nós já retiramos aí mais de 1000 cargos, vai ter que ser retirado mais, sim, mas a gente tem que ter consciência de que as coisas acontecem gradativamente e não do dia para a noite. Por último, eu queria um comentário seu, Sérgio, sobre o país que está chegando às eleições dividido, com muito radicalismo, e
A gente vê aí os poderes sendo questionados, judiciário. Tem candidato até à presidência da República querendo colocar poderes nas caixinhas, né? Qual é a sua avaliação? Como é que a gente entra nesse período eleitoral? Eu vejo com tristeza, né? Acho que a gente está passando por um momento muito difícil. Essa divisão não leva a nada, não engrandece a ninguém. E mais triste ainda é ver o judiciário envolvido nesta divisão, né? Acho que está na hora, principalmente do judiciário, se conscientizar mais da importância que ele tem neste momento. Que teve um papel moderador. Com né? certeza, e aí é onde ele precisa chegar. Né? Hoje você vê a Suprema Corte totalmente dividida em lado direito e lado esquerdo. Você acha que muita gente age politicamente? Age sim politicamente, né? E muita gente age também pela força das redes sociais. Então é preciso realmente dar uma sentada, uma acalmada, certo? E verificar que se o judiciário não centralizar, não tiver um posicionamento sem divisão, o resto da sociedade todinha vai padecer. Eu queria agradecer o nosso querido Sérgio Freire, advogado, procurador-geral da Assembleia, pela entrevista ao RN Acontece. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Vem aí o Boa Tarde Cidadão. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.